Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou falar sobre instruções obsoletas. O que são instruções obsoletas? São instruções que não são utilizadas mais, seja qual for o motivo. A instrução não tem uma boa performance, ou ela é muito limitada, ou tem uma versão nova mesmo, uma sintaxe nova. Então, essas instruções a SAP não recomenda que você continue utilizando. É claro que programas antigos você não vai refazer tudo, né? Você só vai fazer a manutenção que é necessária. Agora, se você está criando alguma coisa nova, aí você tem que evitar usar essas instruções, tá? Então é importante porque quando você for dar suporte numa consultoria ou direto para o cliente, você não vai pegar só coisa nova. Provavelmente você vai pegar muita manutenção, você vai atualizar código antigo. Então você vai precisar saber como essas instruções funcionam. O que são instruções obsoletas? Então, resumindo, são essas instruções que foram substituídas por algum motivo, tá? Aqui eu coloquei um print da documentação oficial do ABAP, onde explica um pouco mais sobre essas instruções. E aqui está separado por categoria de instrução, tá? Então, você quer ver atributos de programa obsoleto, parte de sintaxe, modularização. Depois você pode acessar aqui e ver todas as instruções que estão marcadas como obsoletas, tá? Então, eu separei aqui os principais pontos das instruções obsoletas. Elas ainda existem por motivos de compatibilidade. A SAP não pode simplesmente tirar a instrução, né? Ela não existe mais. Porque se ela fizesse isso, ela ia ter que reescrever muitos programas que usam essas instruções. Fora os programas dos clientes, tá? Então ia ser inviável. A maioria das instruções obsoletas não funciona em classes, tá? Se você criar uma classe e tentar usar uma instrução dessa, provavelmente na hora de verificar a sintaxe ou ativar o objeto, você vai ter um erro, tá? E elas foram substituídas por novas instruções. Dificilmente a SAP vai tirar uma instrução, justamente porque alguém pode ter usado ela, né? E não colocar nenhuma no seu lugar, tá? Ela sempre vai dar uma opção melhor. Se ela colocou como obsoleta, ela tem que colocar alguma coisa no lugar, tá? Por que aprender? Para dar suporte a programas antigos, tá? Dificilmente você vai trabalhar alguma consultoria ou um cliente e vai fazer só coisas novas, tá? E mesmo assim, uma hora ou outra você ia ter que mexer em alguma exit, colocar algum código dentro do standard e você ia acabar esbarrando em alguma instrução obsoleta. Então você tem que saber como elas funcionam para dar suporte a esses programas. Inclusive, você nem poderia, tipo, tirar uma instrução e colocar outra no lugar, porque dependendo do que for, vai parar de funcionar em outro lugar no programa. Então, é recomendado você não ficar mexendo onde não é necessário, tá? É só fazer o que você precisa para atender o chamado, por exemplo, ou alguma coisa relacionada ao projeto. Entender o funcionamento de programas antigos, tá? Igual eu falei, tem muita instrução que está em programa antigo que a SAP não vai refazer, então você tem que saber como essas instruções funcionam. E para evitar o uso em programas novos, tá? Então, para você evitar o uso, você tem que saber se a instrução é obsoleta ou não, tá? Então é importante ter esse conhecimento. Aqui eu tenho um comparativo entre o ECC e o S4HANA. O ECC é a versão antiga do SAP e o S4HANA é a versão nova, tá? Então aqui é um exemplo de instrução obsoleta que ainda tem no S4HANA. Então aqui ó, no ECC você tem na linha 6 a instrução tables, tá? E aqui falando que é uma versão SC, SAP NetWeaver 7.4. E aqui eu tenho uma versão S4HANA, que é 2022, tá? E a instrução tables está lá ainda. Então é aquilo que eu falei, a SAP não vai refazer as coisas antigas, tá? Ela só vai mexer se for realmente necessário. Subrotinas, que são os forms. Aqui eu tenho um exemplo, então, usando o form, que é uma forma obsoleta, né, de modularização, e tem uma versão orientada a objeto, que a gente vai usar uma classe, um método no lugar do form, tá? Então aqui nesse exemplo, eu tenho um form, aqui da linha 11 até a linha 19, onde eu estou criando esse form, get nome completo. Ele recebe dois parâmetros aqui de entrada, né, nesse using, o primeiro nome e o segundo nome, e ele vai jogar o resultado da concatenação, né, do primeiro nome com o segundo nome, nessa variável aqui, ó, nome completo, que é de modificação, esse changing. Tá? E aqui dentro, na implementação, tem a concatenação, tá, dos dois nomes, jogando no nome completo e separado por espaço. Aqui na linha 5 até a linha 7 é a chamada do form.
tá? Dessa subrotina. Então, eu coloco aqui o nome do form, passo os parâmetros e ele modifica essa variável do nome completo. E depois, aqui na linha 9, eu escrevo na tela o nome completo. Aqui no meio tem o resultado, tá? Dessa execução. Vai aparecer o meu nome aqui, né? Porque eu coloquei o primeiro e o segundo nome. E aqui na parte orientada a objeto, qual que é a diferença? Vou até tirar aqui da frente. Tenho a classe, tá? Que vai entrar no lugar do form. Então, criei a classe lclmain, tá? Tem a definição e a implementação. Da definição, tem aqui o método getNomeCompleto, tem os parâmetros de entrada, primeiro e segundo nome, e vai retornar o nome completo. Poderia ser exporting aqui também? Poderia, tá? Eu usei returning porque você consegue usar dessa forma aqui, né? Você já pega o retorno na mesma linha. Com exporting, você teria que colocar a variável ali no exporting, muda um pouquinho, mas daria o mesmo resultado praticamente, tá? Então tá aqui. Na implementação do método getNomeCompleto tem a mesma concatenação que tinha lá no form, tá? Aí na execução do report, você tem que criar aqui a variável que vai receber o objeto, instanciar o objeto aqui na linha 23 e na linha 24 chamar o método, tá? Então aqui é só para comparar, né? Do jeito antigo, que é da forma obsoleta, e do jeito novo, orientado a objeto, tá? Então se você for fazer um programa novo, você tem que evitar o uso de forms. Você poderia criar uma classe aqui local, ou uma classe na EC24, tá? Também não precisa ser uma classe dentro do programa. Beleza? Tables. Nada mais é do que uma variável de estrutura que você pode usar no seu programa. Antigamente, o pessoal usava muito o prefixo WA de Work Area, ou área de trabalho, que é uma variável que pode trabalhar com estruturas, tá? Então aqui na minha esquerda, quando eu quisesse criar uma estrutura da KNE1, eu poderia colocar tables e KNE1, tá? Porque ela está lá no dicionário. Você pode colocar aqui tanto tabela transparente como estrutura, tá? E a partir disso você tem disponível uma estrutura para você usar. Aqui então na linha 5, eu estou dando um select e jogando o resultado dessa linha dentro da estrutura KN1, tá? E aqui no debug eu coloquei lá KN1 e você pode ver aqui que é uma estrutura, tá? E aqui na minha direita eu tenho um reporte da nova forma, vamos dizer, né? Na forma não obsoleta, que você não pode usar o tables. Você vai declarar uma estrutura aqui na linha 3, por exemplo, normal, data, o nome da sua estrutura, da sua variável, type e o nome da estrutura, no caso aqui KN1, tá? E usando o padrãozinho lá, ls underline KN1, indicando que isso aqui é uma estrutura local, por exemplo. Aqui na linha 5, aí você faz o seu select e joga o resultado dele dentro da sua variável de estrutura, tá? Vai dar o mesmo resultado. Se você colocar essa ls underline KN1 no debug, você vai ver que ela é uma estrutura também, tá? Move, o que ele faz? Ele atribui um valor a uma variável. Ele move aquele valor para dentro da variável, tá? Então aqui tem um exemplo, na linha 7 eu estou movendo o conteúdo da variável ld underline nome1, que no caso é teste, para dentro da variável ld underline nome2, tá? Como que eu faria isso sem o move? Utilizando igual. Assim, a maioria das linguagens de programação funciona dessa maneira, tá? Você usa igual para atribuir um valor a uma variável. Operadores de cálculo, para você somar, subtrair, multiplicar e dividir, fazer as operações básicas aí da matemática, né? Então, antigamente, a gente tinha essas instruções. Compute, que é quando você quer fazer alguma operação, né? Um cálculo, uma soma, divisão, subtração, o que seja. Você poderia colocar compute, tá na frente. Na prática, isso não muda nada, né? Se você tirar o compute, ele vai fazer a mesma coisa. Mas antigamente, você poderia colocar compute. Para somar um valor a uma variável, você poderia usar o add. Então, eu quero adicionar o valor 1 para a variável c. Tá? Então, se tem 0, ele vai colocar 1. Se tem 1, ele vai colocar 2. Ele vai somar. Tá? Bem simples. Subtract vai subtrair 1 daquela variável. Tá? Multiply, ele vai multiplicar a por b, tá? E vai jogar o resultado disso na variável a. E divide, que vai dividir A por B e vai jogar o resultado no A. Então, se você executar esse reporte, você vai ver essa saída aqui, tá? E aqui, desse lado,
você tem a mesma coisa, só que sem usar essas instruções obsoletas. Então, para você somar, você não precisa colocar compute, é só colocar aqui A mais B e jogar o resultado aqui na C, tá? Dessa forma, na linha 10. Para você somar, é só usar o mais mesmo, para subtrair o menos, para multiplicar asterisco e para dividir a barra, tá? Como é na maioria das linguagens de programação, já é assim. Tipos sem tipo definido. Então, antigamente, você podia especificar um tipo, só que não falar o que é aquilo. É um char, é um int, é uma data, uma hora. Então, você simplesmente colocava aqui, ó, types e colocava um nome. Só que tipo vai ser esse tipo, né? Você não sabe, o ABAP que vai determinar, tá? O próprio sistema. Nesse caso aqui, como eu não especifiquei o tipo, ele está atribuindo char1, tá? Então, esse jeito não fica muito legível, né? Você fica na dúvida, né? Mas que tipo que será que ficou na variável? Então, né, da nova forma, você tem que especificar o tipo, né? No caso aqui na linha 3, ó, o tipo é C, que é um char. E qual que é o tamanho dessa variável? 1. Eu posso colocar um caractere lá dentro, tá? Então, aqui no debug você consegue ver como que fica, tá? Independente se você não especificar aqui o tipo, né? Ou você especificando o tipo aqui como char. Declaração de estruturas inline. O que é isso? É quando você vai criar a sua variável, mas você já define a estrutura na mesma linha, tá? Você cria e já define a estrutura tudo numa vez só. Tá? Como que você faz isso? Usando data, begin off, como se fosse um tipo, tá? E coloca aqui o nome da variável, coloca um end off e no meio você vai especificar quais campos essa estrutura vai ter. No caso aqui, dei nome, tá? Então, se você criar um reporte desse, executar e olhar no debug como que ficou a ls underline client, você vai ver uma variável de estrutura normal, tá? Só que aqui você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Como se estivesse definindo um tipo e criando a variável da estrutura. Então, da nova forma, você faria assim, ó. Criaria o tipo separado, tá? Primeiro, e depois a variável. Tá? Então, você faz em dois passos, tá? Vai dar o mesmo resultado. Se você olhar ls cliente, você vai ver uma estrutura. Tá? Então, a gente não usa mais dessa forma, tudo numa instrução só. Estrutura tabela inline usando occurs. Então, nesse cenário, ele é parecido com o exemplo anterior. A gente está criando aqui uma estrutura e já declarando aqui os campos dela, tudo numa vez só. Só que tem uma coisa a mais aqui, esse occurs 0. O que ele faz? Ele vai criar uma tabela interna com headerline. Mas o que é isso, né? Tabela interna com headerline? É uma tabela interna e uma estrutura ao mesmo tempo, na mesma variável, tá? Como que funciona isso na prática? Se você criar esse reporte e debugar e dar uma olhada nessa variável aqui, ó, ls underline client, você vai perceber que o próprio debug ele separa em duas partes, tá? Ele identifica que aquilo ali é uma estrutura e uma tabela interna ao mesmo tempo. Então ele sabe que ls underline client é a estrutura e ele coloca ls underline client de novo, só que com colchetes aqui, ó, abrindo e fechando. Quando você vê isso, você já sabe que aquilo ali é uma tabela interna com headerline, tá? É uma tabela e uma estrutura ao mesmo tempo. Então aqui você consegue acessar os campos da estrutura usando dessa forma e se for tabela interna usando colchetes aqui no final, tá? Algumas instruções que são específicas de tabela interna, se você jogar essa variável do jeito que ela está, nem precisa usar colchetes que ele vai entender, tá? Eu vou mostrar um exemplo disso depois. Então esse aqui não é mais usado, tá, pessoal? Como que a gente faria esse aqui de uma outra forma? Criando o tipo aqui da estrutura, com os campos aqui dessa estrutura, separado. Depois a gente criaria uma tabela interna apontando para esse tipo e uma estrutura apontando para esse tipo. A gente ia criar tudo isso aqui separado, tá? E trabalharia separado. Ó. LT cliente é a tabela interna e LS cliente é a estrutura. Estrutura e tabela interna ao mesmo tempo, que é quando você usa with headerline, que é aquela tabela interna e estrutura na mesma variável, tá? Então aqui tem um exemplo. Se você criar um tipo aqui, colocar alguns campos, e você criar dessa forma aqui, ó, data, LT_client, que é o nome da variável, type, standard table of, o nome da estrutura ou do tipo que você criou, e você vai colocar isso aqui, ó, with
headerLine. O que isso faz? Ele cria essa variável que ela é tabela interna e estrutura ao mesmo tempo. Se você jogar essa LT cliente no debug, ele vai separar aqui, ó, indicando que isso aqui é uma estrutura e com colchetes é uma tabela interna, tá? Aqui do lado, como que você faria, né? Sem usar essa parte que é obsoleta. Você criaria o tipo separado, criaria a tabela interna e depois a estrutura. Você trabalha tudo separado, tá? Aí você pode olhar no debug, né? E identificar que é uma tabela interna, LT cliente e LS cliente. Aqui eu coloquei alguns exemplos de como você pode trabalhar com essa estrutura e tabela interna ao mesmo tempo, na mesma variável. Então aqui nesse reporte, eu estou criando aqui na linha 8 a minha tabela interna com headerLine, ou seja, uma tabela interna e uma estrutura. Então eu posso acessar os campos aqui dessa estrutura, só colocando tracinho, ó, o nome da tabela interna com headerLine, traço, id, traço nome, você vai atribuindo aqui, como se fosse uma estrutura normal. E quando você vai dar append, como que você faria sem o headerLine? Colocaria append a sua estrutura, sua variável que tem a estrutura, to a tabela interna, tá? Você faria separado. Você pode fazer assim? Pode. Só que como é uma tabela e uma estrutura ao mesmo tempo, na mesma variável, você pode usar essa forma mais curta, que é append e jogar a variável aqui. Ele já sabe que ele vai pegar os dados da estrutura e vai dar um append na tabela interna. Tá? Mesma coisa com loop. Você poderia fazer separado, que é o mais comum, loop at a sua tabela interna into a estrutura. Ou você pode usar a forma reduzida, loop at LT cliente. Ele já sabe que cada vez que ele passar naquele loop, né, naquela tabela interna, ele vai percorrendo. Cada linha que ele vai percorrendo, ele vai jogar na parte da estrutura daquela variável, tá? Fica confuso um pouco, né, mas é assim que usavam antigamente. Né? Tem muito programa standard que ainda está assim, tá? Na linha aqui 21, você tem um read table. Você quer ler uma linha daquela tabela interna e jogar numa estrutura. Aqui eu estou passando o índice 1. Então, se você fazer da forma normal, você tem que dar um read table, a tabela interna, into a variável que tem a estrutura. Aí você passa o índice ali e tudo mais. Ou você pode usar a forma reduzida. Dá um read table, LT index. E passa o índice que você quer ali. Ele vai pegar o índice que está ali, no caso 1, né? Vai pegar o índice 1 e vai jogar na parte da estrutura dessa variável. Tá? E sempre que você quiser reforçar que aquilo é uma tabela interna, você pode colocar no seu código o colchetes, tá? Também funciona. Aí aqui no debug vai ficar separado, né? Se você jogar LT cliente, ele vai identificar aqui a parte da estrutura e a parte da tabela interna, tá? Loop at screen. Quando você quer percorrer os elementos de uma tela, geralmente você vai lá no módulo do PBO, né, no output, e vai colocar loop at screen. O que ele vai fazer? Ele vai passar elemento a elemento da sua tela. Então, se você tem 3 campos na sua tela, ele vai passar no primeiro, vai passar no segundo, vai passar no terceiro. Você pode alterar algumas coisas ali. Por exemplo, se o campo está habilitado para você digitar alguma coisa ali dentro, você pode, em tempo ali, quando o ABAP passar no loop, você pode desabilitar isso. Ah, o campo de nome eu não quero que ele seja mais editável, eu quero bloquear que o usuário informe alguma coisa ali. Você pode fazer isso no loop at screen, tá? Então, como que a gente fazia antigamente? Colocaria aqui dentro do módulo do PBO, loop at screen, e dentro desse loop você faz um if, tem uma estrutura especial, que é essa screen, que ela não foi declarada em lugar nenhum, mas ela está disponível para você, tá? Dentro do módulo PBO. Aí você pode fazer um if, né, screen-name. Eu estou usando name aqui, mas tem muito mais campos ali, tá? Depois você pode jogar no debug para ver o que tem disponível dentro dessa estrutura screen. No caso aqui eu estou usando o nome da variável, tá? Tipo gd underline nome 1. Então quando for essa variável, eu quero desabilitar o input desse campo. Ou seja, quando o usuário tentar digitar alguma coisa ali, ele não vai conseguir, porque eu estou desabilitando aqui, estou colocando input igual a 0. Tá? E a gente não pode esquecer do Modify Screen, que é isso aqui que ele aplica, de fato, essa mudança aqui que a gente está fazendo, tá? Então, como que a gente faria isso de outra forma, né? De uma forma que não é obsoleta? Você vai criar aqui uma variável dessa estrutura Screen,
Então, eu criei aqui, ó, gs_screen, na linha 4. E lá no loop at screen, você não vai deixar só loop at screen. Você tem que colocar um into para jogar cada linha desse loop, né, dentro da gs_screen, tá? Aí você pode usar a gs_screen como se fosse a screen aqui do lado, tá? Ah, o nome da variável é gdnome1, então eu mudo o input. E aqui no modify também muda. Antigamente era só modify screen. Agora é modify screen from e a variável da estrutura aqui que você modificou, tá? É isso que muda. Banco de dados lógico. Para explicar o que é um banco de dados lógico, para a gente ver um exemplo de como usar um na prática, eu teria que fazer um vídeo porque é um tema não tão simples assim, tá? Mas eu vou dar uma visão geral aqui nesse vídeo porque ele é uma parte obsoleta, tá? Então, o banco de dados lógico, ele percorre os dados de forma hierárquica. O que seria isso? Vou dar um exemplo aqui. Quando você tem a ordem de venda, você tem o cabeçalho da ordem, a data da venda, qual que é o cliente, esse tipo de coisa. Depois você pode ter os parceiros, né? Quem que é o emissor da ordem, quem é o recebedor da mercadoria, tem transportadora, quem que vai pagar essa ordem. Aí você tem os itens, né? Quais produtos você comprou nessa ordem? Ah, o produto XYZ. Qual que é o status desses itens? Então assim, você tem uma série de informações relativas à ordem de venda. Só que tudo começa no cabeçalho da ordem, tá? E daí você vai entrando, eu tenho o status da ordem, eu tenho os parceiros, depois eu tenho os itens, o status do item. Então você tem uma hierarquia de dados, de informações, tá? Então é nesse sentido que você consegue percorrer essas informações no banco de dados lógico, tá? Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. A gente vai usar esse banco de dados lógico, standard, tá? É o VAV. O que tem nele? Quais os dados que ele usa? Dados de vendas, tá? Então eu tenho aqui a VBAC, que eu tenho aqui na descrição, ó, é dados de cabeçalho. VBook é status de cabeçalho e dados administrativos. VBKD, Business Data, os dados de negócio. VBPA, parceiros. Tem a VBUV, que é log de incompletos. VBAP, os itens. VBUP, status do item. VBKDPO, dados de negócio do item, tá? Então, você tem várias informações e tem uma hierarquia aqui, certo? Então, se você tem uma necessidade de fazer um relatório, por exemplo, que usa dados de ordem de venda, você poderia considerar usar um banco de dados lógico, porque vai facilitar para você em alguns pontos, tá? Então vamos lá, como que você faria para usar esse banco de dados lógico? Criaria um reporte, e quando você cria um reporte, ele abre esse campo aqui, ó, Logical Database. Aí você coloca qual banco de dados lógico você quer usar. No caso, a gente vai usar esse exemplo, ó, o VAV, que é dados de ordem de venda. Tá? E você criando esse reporte, como você apontou para aquele banco de dados lógico, você vai se integrar. O banco de dados lógico é como se fosse um programa à parte que você consegue usar dentro do seu reporte. Tá? Bem resumindo, é isso. Então lá tem tela de seleção, que já está pronta para você usar. E você tem alguns pontos que você pode colocar o seu código quando ele consultar a partir de cabeçalho, quando ele consultar o item. Então vamos ver aqui, ó. Quando você criar o seu report, no caso aqui ztest2, você tem que especificar os nodes, tá? Quais dados você quer colocar uma instrução quando ele passar ali. No caso, eu vou usar só dados de cabeçalho da venda e dados do item, tá? Eu poderia colocar mais coisas aqui se eu quisesse. Depende da sua necessidade. Depois que você especificou os nodes, você vai ter que usar essa instrução aqui, ó, get e o nome do node. Então, get VBAC é quando ele passar, quando ele já estiver lendo os dados do cabeçalho da venda, você pode colocar umas instruções aqui. No meu caso, eu coloquei skip para ele pular uma linha e write para ele escrever na tela ordem e o número da ordem, tá? Ele já está disponível aqui, ó, VBAC-VBELN. Você pode usar esses dados conforme a sua necessidade. Aqui na parte de baixo eu tenho o get VBAP, que é a parte de item. Então eu coloquei aqui que quando ele estiver lendo os itens, eu vou escrever na tela o número da ordem, a posição do item. Eu posso usar aqui o material e a descrição do material, tá? Beleza. Já coloquei as instruções que eu queria. Estou fazendo um relatório aqui, hipotético.
E você pode usar algumas coisas a mais, por exemplo, tem esse evento End of Selection, quando ele acabar, né, de fazer a seleção, você escreve aqui fim na tela. Então aqui é um exemplo de utilização de um banco de dados lógico, tá? Na prática. Então vamos lá, para o próximo slide, eu tenho uma demonstração de como seria se você executasse esse report. Tá? Então apareceria essa tela de seleção, a gente não criou essa tela de seleção, isso aqui veio lá do banco de dados lógico. Tem uma parte lá na transação que você gerencia, o banco de dados lógico, que você consegue ver isso aqui, tá? Então ele tem alguns filtros aqui, eu coloquei aqui organização de venda, canal, data de criação da ordem e executei esse report. Aí quando você executa, ele passa naquela parte ali, get VBAC. Ele passa e executa a instrução. No caso eu coloquei para imprimir ordem e o número da ordem. Quando ele passar no get VBAP, que é a parte do item, ele vai escrever na tela o código da ordem de novo, a posição, o código do material e a descrição do material. Tá? Então vocês viram que o banco de dados lógico nada mais é do que um programa à parte que você, lá nesse programa, ele faz a consulta, dá o select no banco e te dá a opção de você colocar uma instrução quando ele estiver passando ali. Tá? Além de dar outros recursos, né? Uma tela de seleção que já está pronta, por exemplo. Tá? Então, é assim que um banco de dados lógico funciona. Mas ele é obsoleto. Então, você consegue fazer tudo isso aqui dando um select direto nas tabelas. Não precisa usar um banco de dados lógico. Você vai lá na VBAC, dá um select na VBAC, faz um loop e escreve isso na tela. Dá um select na VBAP, escreve alguma coisa na tela e pronto. Você vai fazer a mesma coisa que um banco de dados lógico faria. Cria uma tela de seleção também, manualmente. Tá? Então, a SAP ela não recomenda mais a utilização de banco de dados lógico, porque ele está obsoleto. Beleza? E para finalizar, caso você queira mais informações sobre instruções obsoletas, você consegue ver isso lá na documentação do ABAP. Lá tem uma lista completa com a explicação da instrução, né, por que ela está obsoleta. Geralmente tem exemplos, né? Você tem um código obsoleto e um código não obsoleto, para você saber, né, como que você faria, né, sem usar aquela instrução. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários e até mais.